Você já parou para pensar quando é que uma pessoa começa a existir? E aqui eu não estou falando no conceito biológico de concepção, mas mais na ideia filosófica, digamos assim. Quando é que nós viemos a existir, que a nossa existência se inicia? E aqui a filosofia diz algo muito legal, que é uma pessoa, vamos pensar um pouco, é um bebê, né? As pessoas vêm a existir criança, então um bebê. Ele surge não no parto, nem mesmo na concepção, mas a ideia existencial, ela se dá início lá quando se começam a falar, a nomear aquela pessoa. Como assim? Quando se começa a planejar, quando se começa a trazer expectativas, quando se começa a pensar sobre, nós já formamos conceitos a respeito daquela pessoa. Antes mesmo da concepção, já há a existência. Porque através dos conceitos, através das palavras, através dos desejos, das expectativas, a existência daquela vida já começou. Tem um psicanalista muito conhecido, o nome dele é Lacan, e ele criou um conceito interessante ao analisar e ao tentar definir, né, a questão do desenvolvimento infantil. O conceito que ele criou é chamado de estágio do espelho. Pensando nessa ideia de identidade, quando que uma criança começa a se reconhecer, começa a se ver como um indivíduo, como um ser diferente da sua própria mãe. E aí ele notou que quando as crianças começavam a se olhar no espelho, elas se reconheciam seu corpo, essa ideia mais física, né? Porém, o que ele chamou de outro, com O maiúsculo, né? Então, o outro, era um fato importante e determinante, né? Para essa ideia de identidade, porém não mais na perspectiva física, mas para a perspectiva psicológica, filosófica, de identidade. Quando uma criança começa a se perceber e a trazer os seus conceitos para formar quem ela é psicologicamente, ela começa primeiro a usar aquilo que nomearam sobre ela, aquilo que as pessoas próximas a ela durante essa fase e de cuidar, então os cuidadores, os pais, aquilo que essas pessoas deram começo antes mesmo do parto, antes mesmo da concepção, muitas vezes, as expectativas e o que elas nomearam, tudo isso a criança vai pegando emprestado. Então podemos dizer que a primeira identidade de um indivíduo não é nem ele mesmo que forma, mas é o que ele pega emprestado do que falaram do outro. Tem até um videozinho que é um pai, né, por exemplo, que tá com o bebê no colo e aí ele bate com a mão em algum lugar pra fingir que a criança bateu e começa a consolar a criança, né? Isso representa um pouco. No começo nós não temos uma consciência tão ampla, então a criança ela nem sentiu uma batida, ela não sentiu a dor, mas vendo e espelhando aquilo que o outro falou sobre ela, ela entende, então, se ele disse que eu bati. Se ele tá me consolando é porque houve um sofrimento. E o que isso tem a ver, né, com a Bíblia? Por exemplo, Jesus trouxe um fato inédito e inaugural, assim, para a história das religiões como um todo. A primeira vez que alguma pessoa se refere a Deus, a uma criatura, né? Porque antes tinha deuses, né? Então o judaísmo já é inédito com a ideia de monoteísmo. E Jesus, dentro ainda, ao inaugurar, né, isso, ele chama Deus de Abba. Ele chama Deus de Pai. Ou seja, ele traz essa figura importante de um pai, que é muito... poderia ser um cuidador, uma pessoa próxima, um desejo de vínculo. Então Jesus, como sendo aquele a quem nós olhamos, né? Olhem para o filho, que ele aponta para o pai. Jesus, o primeiro de muitos irmãos, ele sendo essa referência que nós temos de relacionamento com Deus, de vínculo, de contato, de afeto. Ele aponta para um Deus que deseja relacionamento e deseja um relacionamento próximo. Porque Abba era uma palavra, um termo que as crianças judias usavam para chamar os pais, é como se fosse um papai. Era um termo até infantil. Então Jesus traz essa ideia de um relacionamento próximo com Deus. E ainda mais, lendo lá em Salmos, quando, né, Davi diz assim, quando eu estava sendo formado, tu me formaste no ventre em segredo, enquanto meus ossos, enquanto estava sendo formado, você já me via. Se relaciona para mim muito com essa ideia de concepção, de trazer a existência antes mesmo da concepção. E ainda mais quando a gente vê em Gênesis
que Deus, ao criar o mundo, ele usou a palavra, ele disse haja luz. E o que isso traz para nós de uma maneira prática, então? O que Gabi, o que essas ideias se relacionam? Tá viajando demais. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que, se fisicamente, se de uma maneira natural, cultural, nos nossos relacionamentos, o que as pessoas falam para nós é muito importante para nossa identidade. Desde criança, talvez depois que a gente cresce, a gente começa a entender que aquilo eu não vou mais pegar emprestado que o outro fala sobre mim. Eu tenho meu próprio conceito, minha própria visão de mim mesmo. E a cultura muitas vezes influencia. Tá, Gabi, mas o que isso quer dizer? A que ponto chegamos com isso, né? Que conclusão a gente chega com tudo isso? Lá em Romanos 8, 15 e 16, Paulo fala assim: agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E durante todo o Novo Testamento também nós lemos diversos relatos que apontam para essa filiação divina. Então a gente pode pensar que se fisicamente a gente tem uma identidade que é apontada por um outro, por um espelho, por alguém que a gente pega emprestado aquilo e forma, quem dirá espiritualmente ou psicologicamente? Isso aponta que a nossa identidade, ela não precisa estar baseada no que as outras pessoas ao redor falam ou no que eu mesmo penso sobre mim. E aqui talvez não é nem precisa, mas não deve. Ela deve estar fundamentada no que o outro perfeito, o outro com o, né, desse conceito de Lacan, o outro perfeito fala sobre mim, do que Deus, do que o meu Pai Celestial, o meu Pai Perfeito fala sobre mim. Que talvez as coisas na minha volta, a cultura, a sociedade, a ideia do consumismo, a ideia da influência, a ideia da cultura de massa, tenta me levar para um destino, tenta fazer com que eu me identifique, com que eu me traga essa concepção de mim mesmo, de existência, mas enquanto Deus tem uma concepção sobre mim. E essa é a concepção perfeita, porque não é uma pessoa falha, pais são falhos. Eu com meu filho, mesmo buscando ser a melhor mãe do mundo, eu vou errar em algum momento. Mas não existem pessoas perfeitas mesmo dando o seu melhor. Porém, Deus é perfeito, o nosso Pai que está no céu, que enxerga presente, passado e futuro, que está além do tempo, que pode tudo. Então ele é simplesmente a referência perfeita, intacta, a única referência que não vai errar ao apontar quem eu sou. As expectativas que ele tem sobre mim não vão me sobrecarregar, não vão trazer um peso, mas elas vão me trazer uma referência, um senso de propósito, um senso de identificação, um senso de significado. Ou seja, não olhe para o que os outros falam sobre você, não se baseie sobre o que a sociedade quer que você seja, mas se baseie e se fundamente no que o nosso Pai Celestial está no céu diz sobre nós. Ele não apenas nos criou e nos soltou no mundo. Ele não apenas nos criou, né? Vai, filho! Mas ele nos criou, nos formou, nos deu uma identidade, um propósito. E ele se importa, ele quer estar presente, ele quer estar próximo, assim como Jesus trouxe essa referência, trouxe esse apontamento de que ele é um Deus, ele é o Abba Pai, é o Deus de vínculo, é o Deus próximo. E você, já tinha pensado sobre isso? Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você em algum momento já tinha parado para pensar sobre essa questão existencial, sobre essa questão de como Deus nos nomeia e muitas vezes o mundo tenta nos distrair, compartilha com alguém que tu acha que está precisando ouvir essa mensagem, compartilha com ela só para dizer que ela é amada, que ela é filha de Deus, curte aqui, deixa seu like, também se inscreve no canal para receber mais notificações, ativa o seu sininho aqui, para você continuar por dentro dessas nossas viagens filosóficas, conceituais. Um beijo, até a próxima!